Boa noite a todos. Todos é ótimo, né? É um prazer estar aqui com vocês, iniciando esse bate-papo Novíssimo Cinema Baiano. Obrigado, Ari e Glenda, pela disponibilidade. Para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Campos, produtora executiva da Meu Peixe Produções, que estou em parceria com o Cine Pipoca Cult, na pessoa de Amanda Awad, realizando esse projeto, que é um bate-papo sobre o cinema, sobre os realizadores da nova geração de realizadores de cinema feito na Bahia. Serão 4 encontros, todas as quartas-feiras, às 19h30. No dia 18 de maio, conversaremos com Ramon Coutinho e Marcos Curvelo, do CUAL, Coletivo Urgente de Audiovisual. Dia 25, teremos Ana do Carmo. E finalizamos no dia 1º de junho com Paula Gomes e Haroldo Borges. Essa é uma ação de contrapartida da Meu Peixe Produções, com o uso do subsídio pago pelo Mapa Cultural de Salvador, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Manduca, Amanda, por favor. Pode assumir. Olá, boa noite. Olá, bem-vindas, todos e todos. Né? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E é isso, né? A ideia é exatamente fazer esse bate-papo, né, descontraído, reflexivo, pensar um pouco o cinema baiano, pensar um pouco a lógica dos realizadores que vão passar por aqui, todos bastante, já com novíssimo cinema baiano, mas novíssimo cinema baiano já bem experiente, né? Nós temos carreiras já bem desenvolvidas, com uma grande trajetória que vale a pena a gente já refletir também, fazer um balanço sobre elas. E é isso, eu queria apresentar, primeiro agradecer a Glenda e a Ari por estarem aqui, né? Então, fazendo uma apresentação inicial, Glenda Nicásio vive há 10 anos no Recôncavo, onde se formou no cinema pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e fundou a produtora independente Rosa Filmes, junto com Ari Rosa, com quem assina a direção dos longas-metragens de ficção Café com Canela, de 2017, e Ilha, de 2018, até o fim, 2020, Voltei, 2020, na rédea curta em produção, e dirigiu também com Ari o musical Munguzá, em 2021, e sozinho o documentário Eu Não Ando Só. Além da direção geral, atua como diretora de arte, dedicando-se ao pensamento da atmosfera e dos sentidos a partir da poética cinematográfica. Jari Rosa é graduado no curso de Cinema Audiovisual pela UFRB, é diretor, roteirista, diretor de som e produtor executivo do filme longa-metragem de ficção Até o Fim, vencedor do troféu Barroco de melhor filme eleito pelo júri popular da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, diretor, roteirista, diretor de som e produtor executivo do filme longa-metragem de ficção Ilha, vencedor dos prêmios de melhor roteiro, melhor ator e melhor filme de longa-metragem do prêmio Zósimo Bulu, na mostra competitiva da 51ª Festival de Brasília, melhor filme de longa-metragem da mostra Novos Rumos, no 20º Festival do Rio, melhor roteiro no 26º Mix Brasil, é roteirista, diretor, produtor executivo e diretor de som do filme de longa-metragem Café com Canela, vencedor de vários prêmios, dentre eles de melhor filme, melhor júri popular, melhor atriz e melhor roteiro no 50º Festival de Cinema de Brasília, e prêmio especial do júri oficial no Festival Panorama Coisa de Cinema, aqui de Salvador. Então, como vocês puderam ver, né, esse é só um resumo da carreira dessa dupla, né, que eu já tanto admiro, e é um prazer realmente estar aqui, queria dar essas boas-vindas novamente. E para começar já passar a palavra para vocês com uma provocação um pouco ampla, mas ao mesmo tempo que vocês podem fazer um recorte, né, de balanço inicial, porque, assim, é aquela coisa, eu estava lá, né, posso fazer essa plaquinha, desse 50º Festival de Cinema de Brasília, onde vocês estrearam Café com Canela, e que meio que debutaram para o Brasil e para o mundo, e que eu lembro muito foi um festival realmente bem intenso, né, e que a receptividade de Café com Canela foi muito boa, foi muito acolhedora, e eu lembro das carinhas de vocês no debate, assim, meio assustados, o que está acontecendo, né, estamos vindo do nosso primeiro filme, de repente, meu Deus, era, sabe, aquela euforia, era tudo que eu esperava, era o que faltava, era esse o cinema que todo mundo queria, né, então desde essa efervescência, dessa estreia, né, apoteótica, digamos assim, podemos dizer,
até hoje, né, nesse balanço desses 4 filmes depois desse amadurecimento, como é que vocês enxergam, né, esse caminhar de vocês, fazer um balanço desse início de carreira já tão intenso, né, e fazendo filme sem parar de fazer filme, e os filmes continuando seguindo pelos festivais, principais festivais do país, né? Como é que vocês encaram isso hoje, já mais maduros e olhando para trás para aquele momento? Deu para perceber que a gente estava assustado? Foi muito intenso, né? Assim, Brasília, eu acho que a gente vinha de uma produção, né, em curta-metragem e tal. A gente já tinha, né, a produtora já tinha uma articulação, só que a gente nunca conseguiu acessar, né, esses espaços de exibição, por exemplo. Então, assim, é muito impactante o seu primeiro longa já de cara inaugurar num dos maiores cenários do debate, assim, né? Onde tem, né, Brasília, que tem um debate super acirrado e tal, e no ano também, que eram, né, 50 anos, então estava tudo um pouco à flor da pele também, né? A própria curadoria, toda a construção e toda a programação que foi feita. Então foi bastante, acho que foi bastante assustador, assim, né? A gente nunca tinha passado por essa experiência de ter um público e, ao mesmo tempo, o Café é um filme que move muito as pessoas, né? Assim, até hoje, vai fazer, né, 5 anos que ele foi produzido e nesses 5 anos ele ainda reverbera, a gente ainda recebe mensagem, a gente, né, quando tem exibições em mostras ou em exibições em cineclubes, isso ainda gera, né, tumultua. Eu acho bastante impressionante, assim, a força que o café tem. E eu acho que um lugar que fez também com que a gente tivesse que entender muito rapidamente quais eram as questões ali, né, que pelas quais o filme estava num lugar de visibilidade, né, e pelas quais o público, porque foi muito bonito também, porque numa primeira exibição, num primeiro encontro com o público, onde o público dá o prêmio de melhor filme, né? Então, né, para além da crítica, para além de um júri, mas ter o próprio público, né, que era de fato que é sempre a nossa maior vocação, né, é sempre pensar em se comunicar com o popular de alguma forma, né, conseguir criar um cinema que consiga acessar festival, consiga acessar crítica e tal, mas pensando no público, que é um filme que precisa ser visto, precisa fazer sentido na vida das pessoas também, né. Eu começaria por aí. E você, Ari? Foi, não sei, café, é isso, é muito interessante começar com um filme que consegue fazer um ciclo completo de vida, né? Então, o café, ele passa por um processo de edital, é filmado da forma que a gente entendia que era possível e que dialogava com as nossas crenças. E aí faz esse processo de passar por festival nacional, ser premiado, passar por festival internacional, ser premiado, conseguir acessar, né, sala de cinema, fazer uma bilheteria até bastante interessante para um filme independente do tamanho do Café, né? Assim, né, no mesmo ano lançou Boas Maneiras, que é um filme muito maior que Café, e teve uma bilheteria equivalente, assim. E, e ao mesmo tempo depois poder entrar em circuitos, né, paralelos, como cineclube, sala de aula, vários eventos, né, posteriores que ele pôde participar, chegar na TV fechada, chegar na TV aberta, chegar no streaming. Então, assim, é um filme que acaba sendo uma grande aula para a gente de como a gente não estava preparado. e, mas que também possibilitou, né, os acessos interessantíssimos, diálogos interessantíssimos, possibilitou, né, na sequência também de poder fazer, né, nesses últimos 5 anos, né, Café completa 5 anos de estreia em Brasília agora em setembro. E depois disso a gente gravou 5 longas-metragens, né, de ficção, um telefilme, e vamos começar a iniciar o nosso 7º filme, né? Esse ano, no final do ano e no início do ano que vem, mas que já, né, já está em produção. Então, assim,
Tudo isso é muito pelo café, né? Porque até filmes que a gente optou por fazer sem recurso de edital, né? Financiado, né? Com baixo orçamento, como no caso da Até o Fim e Voltei, são filmes que nós financiamos também com esse dinheiro que ainda que café gerou para a gente, né? E que em vez da gente fazer uma divisão de lucros interna, a gente preferiu continuar filmando em tempos em que também não estava rolando nenhum incentivo relevante, tanto na esfera federal como estadual e municipal, para a gente. Então, assim, são possibilidades que só dão certo porque a gente teve o café, que passa por contexto, passa por uma série de coisas, mas eu acho que ele consegue, o café, e poderia ser outro filme, mas o café ele consegue dar sentido para uma lógica de política pública que inicia quando se abre uma universidade federal no interior da Bahia. E eu acho que isso faz toda a diferença inclusive, como as pessoas olham para o filme, como o filme é construído, porque também passa por essa percepção de nós que nos formamos aqui. Então, acho que tem todo esse contexto que faz com que seja um filme que a gente é muito grato pelo filme. Massa. Inclusive, você adiantou aqui já uma pergunta, eu vou puxar ela para cá, que é realmente a importância da universidade, né? Obviamente, vocês se encontram na universidade, vocês vêm para a Bahia, assim, escolhem a Bahia como o espaço de vocês a partir dessa Universidade do Recôncavo e esse pensar do cinema, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância do pensar, desse fomento da universidade, do pensar o cinema, do refletir sobre o fazer cinematográfico, sobre a linguagem, que um espaço de uma universidade dá de uma forma tão intensa para a própria evolução do cinema baiano, né? Porque o cinema baiano ele sempre teve essa carência de universidades de cinema, né? Tinha alguns cursos, uma coisa assim, até hoje a UFBA está com esse BI nessa busca, mas acho que a Faculdade de Recôncavo, ela de alguma forma inaugura uma época, não sei se vocês acham isso também, de uma cidade do interior do Recôncavo que vive cinema, com vários universitários pensando, discutindo novas estéticas, novas linguagens. Queria que vocês falassem um pouquinho desse viver uma universidade, né, de cinema, pensando o cinema e isso como se reflete para a produção local. É isso, é porque a gente, né, quando a gente, né, se propõe a fazer uma graduação para cinema, a gente, né, ainda mais a gente, a maioria da gente muito novo, quando entrou na faculdade, já tem 12 anos. E a gente aprendeu a fazer cinema aqui. A gente não aprendeu a fazer cinema em Salvador, ou no Rio, ou em São Paulo, né? A gente consumiu, né, a vida toda produtos que vinham do Rio, de São Paulo, de Salvador. Mas aprender a fazer, né, desde o processo de escrever um roteiro até finalizar uma edição, foi todo aqui, né? E a gente, uma pessoa mais inteligente que eu, me disse não, falou e eu ouvi, que curso de cinema é importante para duas coisas. Não estou menosprezando, só estou falando o que eu ouvi. Para aumentar repertório e fazer turma. E eu acho que esse fazer turma é muito importante, porque ali também nasce toda a construção que se propõe dali para frente, porque também, claro que Glenn e eu, a gente colhe os ônus e os bônus de sermos diretores, mas quem constrói o olhar, o som, o tempo, o acontecimento, né, cinematográfico é uma equipe enorme, que a gente optou por dividir com os nossos colegas e amigos que formaram junto com a gente e que foram construindo também essa perspectiva sobre um cinema de recôncavo que não se resume na gente. Na verdade, é muito mais amplo, né? O café ele possibilitou que também o nome do UFRB ganhasse espaços que não tinha acessado ainda. Mas coisas muito interessantes já vinham acontecendo para além da gente, coisas muito interessantes aconteceram depois, outras contemporâneas. Então, assim, é um mundo que se abre. Se você for pegar também no campo dos curtas-metragens, daquele mesmo ano em Brasília, a UFRB entrou entre os 10 ou 15 filmes, né, da mostra universitária que era junto com o Festival de Brasil naquela época, entrou com 4 ou 5 filmes de 15, ganhou todos os prêmios que tinha, né, filmes diferentes, mas todos vieram para cá. Então, assim, isso também foi muito importante, né, naquele momento, e que, claro, né, que a pandemia vem e acaba fazendo uma interrupção natural desses processos, mas que eu acredito que em muito pouco tempo já volte, porque a universidade é esse lugar do novo mesmo, né? Da descoberta
nesse ponto, a UFRB, onde ela está, não é qualquer lugar também, né? Cachoeira não é qualquer cidade. É uma cidade que eu falo que é das cidades mais cosmopolitas que eu conheço. Acho uma cidade muito interessante nesse aspecto. 30 mil habitantes, mas parece que o mundo inteiro, né? Uma grande Constantinopla, eu acho, se fosse fazer um desenho. E eu acho que isso interfere diretamente né, no processo cinematográfico. E eu acho que, de alguma forma, cada vez mais a universidade adere à cidade, cada vez mais a cidade adere à universidade. E isso é o melhor dos mundos, pensando nessa construção que acontece aqui. Glenda, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que essa experiência talvez seja uma das coisas mais valiosas, né, da UFRB, assim, desse curso, que é de aprender a fazer cinema, e cinema que é essa coisa aparentemente tão universal, né, e que tem, né, estamos destruindo o universal agora, assim, né, enquanto cultura, enquanto sociedade, enquanto pensamento em torno, né, do que é universal, questionando o universal. E aí eu acho que em Cachoeira você aprende a fazer cinema a partir de lugares que são de muita subjetividade, assim, né? Que é chamando, pensando em gente o tempo todo, né? Pensando em corpo, e aí pensando o corpo enquanto comunidade, enquanto, né, comunidade acadêmica, comunidade da própria cidade, né? As várias comunidades que se formam também dentro do curso, e tem um olhar especial por conta da cidade, né? Por conta de todo esse movimento, para a extensão também, né? Então, a gente também tem uma prática de extensão na UFRB, que é, né, que é tipo, dos cineclubes, né, da trajetória da própria, dando força até na própria trajetória cineclubista que a Bahia já tem, né, se debruçando em cima dessa história, então, e ao mesmo tempo pensando no cinema educação, né, de fazer oficina, de ir para as escolas, e a gente foi muito contagiado por isso, né, e a gente tanto é que depois, junto com a universidade, a gente também, além de realizar os filmes, também faz projetos de cinema educação, né? Que para a gente é onde o lugar, onde a linguagem também acontece, né? Onde a invenção acontece, onde existe a descoberta, onde você não tem muitos parâmetros, assim, né? Você vai entregar uma câmera ou fazer um primeiro plano com um guri que nunca teve uma câmera, assim, que nunca ou tem um celular, mas que nunca parou para questionar, assim, né? Qual é as possibilidades de que a imagem te dá, né? De construção. Isso é muito revolucionário, assim, né? Dentro das práticas. E eu acho que o curso faz com que a gente esteja o tempo todo em contato com essas questões. Então, agora vamos fechar com o mais específico de vocês. Queria entender um pouquinho essa dinâmica da dupla, né? Vocês assinam a direção juntos, mas o roteiro é sempre do Ari. Mas até que ponto o Glenda também discute essa ideia? Já surge com o roteiro pronto? Vocês pensam uma ideia juntos e aí ele vai roteirizar? E como é que é a divisão de trabalho? É igual? Vocês se preocupam mais com alguns detalhes técnicos e ele com outro, discutem juntos? Só falar um pouquinho dessa dinâmica mesmo de trabalho de vocês. Então, essa é uma dinâmica que a gente sabe explicar como funciona. E não sabe mesmo, porque também a cada filme, é claro que cada vez mais nós nos conhecemos melhor, né? Então, assim como nós dois, assim como a própria equipe, tem um lugar de sincronicidade com as coisas, né? Que tem coisas que não são perguntáveis mais, né? Já sei exatamente o que está pensando, o que fazer, né? O que a gente vai fazer para resolver isso, assim, sem precisar de muita conversa. Mas o roteiro sempre parte, né? A escrita do roteiro sempre parte de Ari, e ele vem geralmente cada vez mais rápido também, assim, né? Esse café foram anos, os últimos, Ilha foi, sei lá, 2 dias, 3 dias. Tem um processo de produção de escrita muito rápido. E a partir daí a gente começa na organização da direção, né? Mas ali tem uma coisa que é muito generosa mesmo, que eu acho que que deve ser difícil, mas para ele aparentemente não, que é esse lugar do compartilhamento do processo do roteiro, né? E aí seja comigo, seja depois diante do próprio elenco, né? Diante das próprias pessoas que vão falar, né? Das próprias atrizes que vão ter que dizer aquilo. Acho que o roteiro sempre
a partir do momento que ele é finalizado, ele vira um material de trabalho, assim, né? Com muita flexibilidade para que o filme ganhe. E aí a gente, a partir de então, a gente faz qualquer movimento, né? Seja depois na própria gravação, ou depois na montagem, ou enfim, de todos os processos que vêm depois dessa escrita do roteiro, sempre com muita flexibilidade para que o filme ganhe, né? Acho que é um pouco a nossa meta, assim, enquanto dupla, é sempre esse lugar, né? De tipo, o que mais importa é o filme, né? Então, também, cada filme exige uma dinâmica muito específica, né? Acho que é uma coisa que a gente gosta de se reinventar, é nisso, né? Poder também se jogar para lugares diferentes e entendendo que não é reproduzível, né? Tipo, que a gente viveu no café, só no café, e no Ilha, e assim por diante. Cada filme com sua dinâmica. Mas, então, Arice, você podia falar um pouquinho dessas do roteiro, né? Como vem a ideia para o roteiro, como é que você chega para a Glenda, como é que você pensa as inspirações, referências para pensar cada projeto? É isso, eu acho que eu fico no mesmo lugar que a Glenda falou, de que não tem uma metodologia, nem uma regra, assim. Não sei, por exemplo, o Ilha eu escrevi, sei lá, 4 dias depois que a gente terminou de gravar Café, porque eu estava com vontade de falar do processo, coisa assim. Então, assim, varia muito, mas eu termino e a primeira coisa que eu faço é encaminhar para a Glenda. Ela também muito generosamente lê no mesmo momento, né? Não deixa aquela angústia da escrita. E a gente já senta na primeira mesa de bar que aparecer e já começa a conversar. E ela já traz o ponto de vista dela, né? A gente discute os que a gente concorda, a gente discute o que a gente não concorda e vai entrando, encontrando e tal. Mas eu acho muito isso que a Glenda falou. Eu não consigo ver o roteiro como uma obra. Primeiro, que eu não consigo ver como uma obra. Não acho que seja uma obra. O roteiro é uma ferramenta para se fazer a obra, que é o filme. Então, assim, eu sempre parto desse princípio. Então, é uma obra aberta, aliás, é um trabalho aberto, porque vai ter o olhar do fotógrafo, vai ter o olhar da direção, vai ter o olhar do diretor de som, vai ter o olhar, né? E para mim, acho que o roteiro, acho que o diálogo mais interessante que o roteirista pode ter, pelo menos eu, enquanto roteirista que eu gosto, é na ilha de edição. Eu acho que é onde você vê materializado não o que você escreveu, mas o que toda essa miséria que é fazer cinema te propõe e fala, é isso que você tem na mão. E aí eu acho que é um trabalho de roteirização, né, já do material, que eu acho de uma riqueza absoluta. Mas é um material, para mim, eu vejo assim, não consigo ver diferente. É um ponto de partida para começar a discutir o que vai ser um filme, né? E ele naturalmente se transforma, porque também muito rapidamente a gente já transforma ele numa decupagem, e aí deixa de ser um roteiro, né? Vira mais uma ferramenta para ator do que para a equipe, né? A equipe já vai se debruçar numa outra perspectiva, que é a perspectiva, né, real mesmo. Eu não sei escrever nada que não seja roteiro, não sei escrever poesia, não sei escrever crônica, não sei escrever nada disso. Sei escrever roteiro porque é técnico, de alguma forma. Claro que você coloca à disposição suas sensibilidades, suas experiências, suas vontades, né? Mas é à disposição de um trabalho que é técnico mesmo, né? Certeza. E como é que você vê esse cenário, vocês veem o cenário do cinema baiano atual, né? Vocês que têm esse olhar de fora também, tem circulado por muitos festivais, e como é que vocês teria como definir um cinema baiano, ou diversos cinemas baianos, ou um momento desse cinema baiano? A pandemia, ela distanciou muito. Tanto a produção, mas também muita coisa se produziu, mas essa sensação de entender o que está acontecendo, falando, né, no cinema mais recente, teve uma ruptura e eu acho que agora vai recomeçar né, uma dinâmica que a gente ainda não sabe qual é. Acho que até a pandemia, bom, né, todo mundo viveu esse momento que o cinema baiano também ganhou uma força, né, um fôlego, um respiro muito interessante de 2010 para cá, né? Quem sabe até antes, mas assim, que eu acompanho, né? Eu já está aqui na universidade já em 2010,
que, assim, que parece que começou a ganhar um corpo, né? Conseguiu, principalmente, trazer essas vozes, né? Que vêm da periferia, que vêm do interior, porque a gente fala de Cachoeiro, mas a gente tem que lembrar de Conquista, de Ilhéus, de Piauí, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que faz também com que não tenha pelo menos eu não consigo visualizar como um cinema baiano, mas os cinemas baianos, né? Acho que também tem essa perspectiva que foi ganhando só complexidade e deixando mais interessante a cena, né? Com certeza. Então, se a gente vai abrir para perguntas, né, para a plateia, a gente está chegando na nossa meia hora que a gente combinou. Como até porque você fala, a Glenda falou muito também dessa coisa, até por estar na universidade, vocês começaram também a fazer pensar esse cinema e educação, essas coisas de cursos e tal. O que vocês acham importante, né, de dar de dicas, alguma coisa assim, para esses meninos que estão começando, né, cada vez mais cedo, inclusive, esse sonho do cinema tem voltado cada vez mais, principalmente por aqui. Que dica vocês dariam? O que vocês podem deixar de conselho diante da experiência? Né, assim, dica é uma coisa tão, às vezes é bom Tão falar. ampla, né? Mas eu acho que está bem acompanhado, talvez seja a coisa mais importante, assim, né? Porque é bem árdua o caminho e é bruto, né? E eu acho que estar junto faz com que também as coisas tenham outros pesos e outras perspectivas, né? Eu acho que estar junto facilita muita coisa. Ari, também. Experimente. Tudo que você gosta. Porque é isso, o cinema ele possibilita. Acho que todo mundo poderia fazer cinema, porque todo mundo, em algum aspecto, né, das grandes coisas, né, das tantas coisas que o cinema possibilita, alguma vai ter sua cara, né? Seja na fotografia, no som, na produção, na escrita. Então, acho que também isso é muito importante. Eu falo, né, quando começa, né, primeiro dia de aula, uma sala de 40 pessoas, tem 40 diretores e roteiristas. E aí é bonito também como vai, né, como as pessoas vão amadurecendo, vão se encontrando em outros lugares e sendo muito felizes e realizados e bem-sucedidos. E aí isso é muito bonito de ver, mas precisa passar pelas experiências, né? E eu acho interessante. Importância das funções todas, né? Ana, tem uma pergunta? Liga o som. Eu fiquei pensando assim, vocês têm um jeito colaborativo, inclusive no primeiro filme você tinha toda uma equipe, inclusive de cinetecnia nesse processo, né? E eu vejo algumas iniciativas assim também, né? A própria Paula Quarudo. Vocês acham que essa característica tem um pouco a ver com essa geração de fazer cinema na Bahia ou não? Acho que tem. Acho que tem. E acho que também é muito do... É isso, porque o cinema, ele sempre, né, a mítica do cinema, né, a construção imaginária do cinema sempre foi dessas figuras muito fortes, né, um diretor que grita e que meio leva o filme nas costas, tal. E quando você vai ver na prática, isso é só... né, não existe, né? O cinema, ele é coletivo por natureza, assim, ele é... Você depende de todo mundo o tempo inteiro. E quanto antes você entende isso, melhor. E quanto mais generoso cada profissional for dentro do set, mais agradável vai ser esse processo que é muito invasivo, muito duro, muito perverso muitas vezes. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a entender que coletivamente a chance do filme ser melhor é maior, e coletivamente a gente consegue produzir com mais leveza e com mais afeto um serviço que não é um serviço naturalmente de leveza e de afeto, eu acho que isso também faz com que a gente transforme isso num modo de operação mesmo e de possibilitar também a existência de filmes que não existiriam se não fosse dessa forma. Além de ser muito prazeroso poder dividir, né? Porque o coletivo ele é uma tecnologia, né?
Às vezes acho que a gente fica muito falando desses outros processos como, às vezes, menores, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate, que é o lance do artesanal, né? Que era, sempre ficava nessa coisa, é um pouco artesanal o cinema de vocês, e às vezes isso como se fosse uma coisa pejorativa, e não, sim, claro que é artesanal, não é industrial de jeito nenhum, né? Tá longe da gente conseguir acessar esse lugar industrial que se imagina e que se glamoriza muito do cinema, né? Então, eu acho que conseguir produzir a partir. Que aí eu acho que sim, né? Que se comunica muito com esse lugar agora da Bahia, porque né, a partir do momento que você tem produções que são totalmente centralizadas, tanto enquanto Brasil, mas dentro do próprio Estado, você precisa desenvolver tecnologias diferentes para dar conta, né? De cada região, de cada demanda, que são demandas muito específicas, né? E acho que poder fazer esse checklist, né, do que é importante para a produção de cinema neste lugar, acaba fortalecendo, inclusive, essa visão coletiva, né? Essa tecnologia. Na realidade, respondendo, o barato do cinema é exatamente, para mim, né, é exatamente esse, né? Você fazer uma engrenagem que tem que se encaixar. Esse é o barato, sacou? Esse é o gostoso, né? Gente, Edu Eros está aqui na plateia, ele pediu também a palavra com pergunta, por favor, Edu. Pronto, habilitei o microfone. Então, primeiro agradecer aí o meu peixe, o Cine Pipoca Cult, por abrir esse espaço aqui. Obrigado. E feliz de ouvir um pouco. Infelizmente só consegui entrar um pouquinho mais tarde, mas ouvi um pouco do Ari, da Glenda. Acompanho um pouco o trabalho deles e gosto muito. Estava lembrando aqui, eu conheci vocês com o Guilherme Maia, levando vocês lá no estúdio para a gente bater um papo sobre café com canela, né? Depois de muitos anos, ou alguns anos, ver o filme nas telas e tudo. Eu estava lá no Festival de Brasília no 50º, né? No 50, viver aquele ambiente lá, e agora a gente nessa pandemia fazendo encontro virtual, enquanto podia estar na mesa de bar, mas tudo bem. O bom do virtual é que às vezes pessoas que não podiam estar na mesma mesa de bar estão se encontrando, né? E também tem esse lado positivo. Mas, gente, eu estava vendo vocês falando, né, sobre o cinema baiano, me motivou muito quando eu recebi o card sobre o título, né, sobre essa renovação, esse novo, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês era como vocês estão vendo a relação do público baiano com o cinema de vocês, né? Como é que vocês estão sentindo isso? O que vocês sentiram? Se isso mudou alguma coisa durante a pandemia ou não, né? E na verdade eu tenho um monte de pergunta para fazer. Posso fazer mais de uma? Mando logo duas? Manda logo as duas. Então tá. A outra, eu acho assim, eu gosto sempre quando eu encontro pessoas que estão sobrevivendo do audiovisual, como todos nós aqui, né? Ver um pouco essa perspectiva aí de qual é a visão de perspectivas de produção de vocês, né? Como é que vocês estão vendo isso aí, de sobreviver fazendo cinema? Qual o caminho que vocês estão achando? É com apoio, ou seja, do governo ou de verba que venha até de fora, no sentido de apoio a um projeto cultural? Ou vocês veem perspectiva de realmente o público financiar essa atividade da gente, né? É difícil a gente ver dinheiro de bilheteria voltar para o bolso e virar dinheiro de produção, ou comprar um equipamento com dinheiro que rendeu de alguma parceria de algum projeto. Mas é um pouco isso, era perguntar para vocês um pouco essa visão assim eu não queria dizer cinema comercial, mas dessa reciprocidade pelo que você oferece, você tem uma compensação financeira por isso, vinda do público, entendeu? Esses caminhos para chegar nisso. Bom, era esses dois
É isso, obrigado. Eu acho que as duas perguntas elas têm uma correlação, pelo menos na resposta minha. O Café com Canela, vou falar como exemplo, do único filme nosso que foi para a sala de cinema até então, né? Os outros, por conta da pandemia, tinham programação para isso, mas não se realizou e a gente não sabe também se vai se realizar agora, depois desse tempo. Mas o Café, por exemplo, assim, teve uma bilheteria super legal em Salvador. Assim, ficou só atrás de São Paulo, porque São Paulo sempre vai ter mais, sempre vai ter mais, assim, tipo, pode ser qualquer filme, pela quantidade de gente, pelas estruturas, de quantidade de cinema e tal. Então, é um filme assim, que teve uma repercussão super legal e que, de alguma forma, teve um retorno financeiro, seja pelas vendas, para TV, para streaming e para a própria sala de cinema. Que foi um pouco da nossa estratégia durante, não pré-pandemia e durante a pandemia, que foi de fazer esse reinvestimento do dinheiro de lucro do café, investir tanto no Até o Fim quanto no Voltei. São dois filmes que a gente fez com financiamento próprio, entendendo também já o mecanismo. Que eu sei que se eu botar, por exemplo, no Voltei, eu vender ele, a gente fez ele com 20 mil reais. 20 mil reais é pelo menos o piso que eu vou ganhar do Canal Brasil, que com certeza vai comprar o filme. Dentro, né, nesse regime, então assim, então, é um filme que tem uma garantia de retorno muito, muito rápida, numa estrutura de produção que tem que caber dentro disso. Tem 20 mil reais, tem que fazer uma produção com 20 mil reais. Então, o que a gente faz? Então, tem que ser uma locação só, que se passe numa noite, mesmo que a gente grave em várias noites, mas que passe numa noite, com um elenco mínimo, né, que no caso é 3, no Até o Fim era 4, mas assim, é a mesma métrica, o Até o Fim e o Voltei. Uma locação só, se passa numa noite, com 3, 4 personagens e uma equipe que consiga fazer um filme com uma equipe de 8 pessoas. 2 diretores, um assistente, 3 fotógrafos, um microfonista, um captador, uma produção. Pronto. Esse foi o mecanismo. Mas, obviamente, que a gente sabia que a gente não ia viver disso e que isso não era o futuro. E aí eu acho que vem um pouco também dessa outra estratégia que foi se aproximar de uma outra tecnologia, que é o das redes sociais, que é esse último filme que a gente fez, que foi na Rédea Curta, que está agora em fase de finalização, que é uma websérie super popular aqui na Bahia, que tem um apelo, assim, de todas as idades, de todas as classes, de todo, super funciona. Thiago e Sullivan, né? Ixi, eu ia falar Thiago Bispo, Sullivan Bispo e Thiago Almazi são duas figuras que conseguem captar essa inteligência da internet, que não é uma coisa natural para mim e para a Glenda, e a gente transforma isso num longa-metragem que conseguiu ser muito bem financiado, por conta do apelo que tem, numa estrutura de Ancine que também está preocupada com isso, ou principalmente está preocupada com isso, tirando, né? Não preciso entrar em assuntos que eu sei que desagradam as aprovações, como o governo Temer, que ele foi aprovado, por exemplo. Então, assim, coloca a gente no lugar também de que é muito complicado ficar esperando que o público venha até você, se você também não faz alguns movimentos em direção ao público. Eu acho assim, se eu quero dialogar de forma mais ampla com o público baiano, eu tenho que estar também conectado com coisas que estão funcionando de forma real e popular. Então, assim, essa foi a nossa estratégia. A gente acredita naquele projeto, a gente acreditava, e é a junção de duas produtoras, com duas linguagens, com dois níveis de produção diferentes, para fazer esse filme. Então, acho que é um pouco isso. Acho que tem caminhos diferentes para isso que você chama, né, que você falou de viver de cinema. Mas extremamente difícil, extremamente doloroso, extremamente incerto, inseguro. Em tempos que a gente está vivendo, mais complicado fica, mas que reafirma uma coisa que a gente não pode perder de vista, que uma hora a gente paga a conta, né? A gente teve nos anos 2000, início, né, nessa década de 10, muito dinheiro para o audiovisual, né? Muito, assim, muito. E a gente tem que entender que a gente tem que estudar a história do cinema brasileiro e saber que sempre uma hora vai cobrar. Na chanchada, maravilhoso, muito dinheiro para fazer filme, cobraram. Depois do Cinema Novo, cobraram. Então, assim, é cíclico. O Brasil não conseguiu quebrar a estrutura cíclica de que o cinema está extremamente atrelado ao humor da política. E o humor da política muda. Então, assim, eu acho que começar a entender estratégias para conseguir sobreviver nessa do Brasil,
Em algum momento a gente achou que existia uma estabilidade, mas ele prova para a gente que não. A história prova para a gente que não. Então, assim, é entender que possivelmente daqui a uns 5 anos a gente esteja gozando de novo de um momento de fartura para o cinema, mas que não vai durar para sempre, vai cobrar conta em algum momento e que a gente precisa começar a se estruturar para isso também. Não só como indústria, mas também como um ofício, né? Como um ofício qualquer. Acho que, né? Acho que também colocar o cinema nesse lugar muito fantástico, né? Muito glamuroso. Não tem glamour nenhum no cinema. Não tem glamour nenhum. Quando você vai num festival, não tem glamour. Você só passa cagaço, só fica com medo, só fica inseguro. Você não tem, assim, não sobra espaço para fazer, não sobra espaço para glamour. E mesmo assim, né, é a imagem que tem. É assim que a gente entra na faculdade, né, achando que vai ser aquele tapete vermelho eterno. Quando não, então o tapete vermelho dói. É muito. Então, acho que assim, é importante a gente fazer reflexões nesse momento, né? Porque quando a gente está bem, quando as coisas estão bem, é mais difícil fazer, né, balanços assim importantes. E é importante, né, de tempos em tempos fazer esse balanço, porque realmente é o público que nos interessa a todos, né? E as formas de financiamento elas vão sempre variando e a gente tem que estar sempre tentando entender. Hoje está se apostando muito, né, em Netflix, Amazon, Disney Plus, né, como se essa Hollywood 2.0, que que é difícil de saber se é isso mesmo, assim, é difícil. Eu não apostaria todas as minhas fichas nisso, não. Eu acho que tem várias questõezinhas aí que não está sendo colocada, que está com essa grande meca, né? Todo mundo correndo atrás desse dinheiro fácil, né? Que está sendo esbanjado, mas vai cobrar a conta, a gente sabe que vai. Então, assim, acho que também tem um mundo pós-pandemia que a gente ainda não conhece. E que agora é um momento também de muita atenção para entender quais são os caminhos mesmo para daqui a um tempo, né? Mas acho que eu falei, eu acho que eu consegui falar um pouco das duas questões que você colocou. Isso, inclusive eu tenho que dar uma freada porque o tempo está acabando. É uma discussão realmente bem ampla e eu acho que eu pedi para vocês encerrarem exatamente fazendo essa reflexão do que vem, porque eu acho que essa questão do público, de como encontrar o público, você, como Glenda falou, né, na primeira exibição pública do café, o público acolheu, deu prêmio e teve uma boa bilheteria, e eu acompanhei algumas exibições de café com o público realmente se identificando muito, se emocionando. Ele está no stream, para quem quiser ver hoje em dia. Então, acho que vocês estão conseguindo dialogar com esse público. Então, dentro dessa lógica, vocês deixassem, né? Vocês já encerrassem a fala, para a Glenda falar um pouquinho agora, com essa visão, né? Do que vem agora, o que vem depois, né? E agora, voltamos da pandemia ou não voltamos, nunca fomos, e o que vamos... Acho que é um momento de tanta incerteza que eu acho que tentar ter certeza nesse momento não é o caminho, né? Assim, tentar ter resposta no momento, assim, se não existe resposta, isso vai gerar alguma coisa, né? Existe algo muito ruidoso acontecendo para que a gente esteja sem respostas, né? Então, isso diz muito, não ter tantas respostas agora. E é isso, né? É esse momento que a gente está atravessando. E por isso, né, tão desesperador e tão frenético, né? Tudo. Mas eu acho que pensar o público, pensar que tem as estratégias de público que são, né, desse lugar né, de escolher, sei lá, os atores, que são dentro da própria produção, né, de você já ir moldando o seu público dentro do próprio processo de produção, de realização do filme, mas pensar também no papel das distribuidoras, né, porque a gente também fala muito da produção e a gente não fala da distribuição. Então, viramos, né, pensando enquanto Bahia, né, o quanto que a gente não produz, assim, o quanto que não se produziu nesses últimos anos. E a distribuição, como é que a gente consegue, assim, porque também produzir, que horas que a gente, né, os nossos filmes mesmo, assim, Café conseguiu fazer todo esse circuito, os outros conseguiram fazer um circuito de festival, de cineclube, de mostras, tal, mas não foi completo ainda, né, não foi em cartaz, não foi em sala de cinema, então, dentro tem essa questão, mas dentro disso, pensar que assim como a gente defende que cada produção exige uma dinâmica específica,
cada processo de distribuição também exige, né? Então, às vezes também acho que a gente fica falando muito mal do público, né? Fica, mas o público não vai para o cinema, mas assim, qual é o seu público realmente, assim? Eu lembro de uma coisa no café, de uma ação, de uma decisão que a gente tomou uma vez, assim, né? Que era decidindo, sei lá, acho que ia ser em São Paulo ou no Rio, e a gente estava fechando muitas parcerias, assim, com comunidades que eram afastadas, que eram bem periféricas, tal, fazendo convites, tal. E aí eu lembro que uma vez, né, negociando quais seriam os horários das exibições, lembro que a gente sentou aí conversando, assim, na equipe de distribuição, com a Arco, falamos, não vamos colocar às 9, se a gente colocar às 9, tipo, o metrô fecha às 11, então a pessoa não vai ter como voltar para casa de metrô, então para a gente... Então, assim, eu acho que é uma ação muito pequena, mas que ali a gente já estava um pouco possibilitando também um recorte para que um outro público, que não fosse o público que consome diariamente, semanalmente cinema e paga seu ingresso sem sentir dor nenhuma, pudesse querer assistir, né? Um público que não tem costume de ir ao cinema, por exemplo, pudesse tentar ver Café com Canela a partir de uma série de medidas dentro da distribuição, né? Então, eu acho que isso também é se preocupar com o seu público, pensar para quem que eu estou fazendo mesmo, quem que eu quero levar, na verdade, né? Porque é claro que quando eu pergunto qual é o seu público, a vontade de falar todos, todo mundo, né? Quero que todo mundo vá. Mas não é todo mundo, né? Não é com todo mundo que a gente conversa também, né? E entender que cada filme conversa com o seu grupo, com a sua tribo. Não é todo mundo também que precisa entender o que o filme está dizendo e precisa se sentir ou representado, ou se sentir visibilizado, ou, enfim, ou ser tocado pelo filme, né? Cada filme tem um recorte muito específico, assim, e acho que às vezes a gente passa um pouco por cima, tentando abranger tudo, né? Maravilha. Obrigada, gente. Infelizmente, realmente, nosso tempo está esgotando. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Glenda e a Ari pela disponibilidade, por essa reflexão, que é apenas um fiasco, um início, né? Uma fagulha de pensamento, de raciocínio. Vão ter esses 4 encontros, mas poderiam ter outros milhões. Acho que só com Glenda e Ari dá para ter 4 encontros para a gente discutindo, esmiuçando cada uma dessas coisas que a gente foi discutindo aqui. Mas acho que o importante é isso, a gente pensar o cinema, fazer cinema, falar de cinema, assistir cinema. Acho que é importante a gente ver os filmes baianos também, porque entender que cinema baiano é esse, a gente tem que ver esses cinemas baianos. Acho que muita gente acaba falando muito no superficial e não entende essas diversas linguagens que estão aí. Mesmo que a pandemia realmente deu essa freada, mas o cinema está aí, os filmes estão aí, como o Gana falou, alguns não conseguiram chegar ao público. E eu acho que essa questão da distribuição é muito importante mesmo. Como o filme chega ao público é essencial, né? Tentar fazer esse movimento e essas buscas também. Então, agradecer mais uma vez, agradecer para a Ana Luísa pelo convite, por estarmos aqui, pela plateia, né, que estava aqui presente também. E lembrando que essa conversa vai ficar reverberando aí, a gente vai também ter desdobramentos. E até a próxima. Vou deixar uma última palavra com vocês. Quero agradecer também, aproveitar muitíssimo a Ari, Glenda, Ramon, Edu, Alana, Amanda. Foi ótimo, ótimo, muito rico. Fico feliz aqui de estar participando e ouvindo e conversando. Obrigada, viu? Até a próxima. Foi ótimo. Gente, um beijão e boa noite. Obrigada Boa também. noite. Boa noite.